Quem perverteu o evangelho foi o cristianismo. É por causa do cristianismo que evangelho virou qualquer outra coisa, menos aquilo que caracteriza a vida, o ensino, a encarnação, a gestuação de Jesus, conforme a gente lê nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não preciso de nenhum outro evangelho. Esses 4 me bastam. E olha, que eu já li o de Tomé, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse povo todo, que foram evangelhos gnósticos, a maioria deles, produzidos 300 anos depois, 200 anos depois, só para agradar. Foi um Cristo construído para conformidade da filosofia adotada por aqueles grupos. Aí hoje eu vejo os garotos aí que não saíram nem do cueiro ainda na internet. Qualquer idiota pode ir para a internet e falar qualquer besteira. Aí pega um texto grego que qualquer um pode tirar de qualquer lugar na internet. Não é preciso mais saber grego hoje em dia. Se você escrever lá, qual a palavra grega para isso? Vai lá o idiota. Aí diz, porque no grego isso significa isso e aquilo, e faz as aplicações mais estapafúrdias desse mundo. Aí o povo diz, uau, ele sabe grego. E daí? Ele não sabe o evangelho. Como outro dia eu estava vendo um pastor... Ele nem sabe se o comentário bíblico está certo. Porque ele não tem conhecimento para conferir. Não tem conhecimento da palavra. Outro dia eu estava vendo um pastor... Não tem parâmetro. Com um baseado aceso, o pastor... dizendo, eu vim ao mundo para ser antifundamentalista. Bom, eu vim ao mundo para pregar o evangelho de Cristo Jesus, não foi para ser antifundamentalista. Eu sei quem é esse cara que você está falando, eu vi esse vídeo também. Aí soprando o baseado dele lá, o beck dele, e aquilo ali é evangelho da libertação, pelo amor de Deus. É porque eu sou um velho crente de verdade, porque no tempo que eu era moço, eu talvez procurasse e desse uma surra nele. Porque eu vou te dizer, eu tenho encontrado alguns meninos que eu já tive até esperança de que o evangelho entrasse neles, porque eram jovens e não eram legalistas. Não eram daquele tipo que diziam, não, quem é crente não fuma, não dança, não bebe, não joga e não faz isso. Até um manequim de loja também não faz nenhuma dessas coisas e está mais morto do que qualquer zumbi. É o evangelho que é pelo não, né? É só pelo que você não faz. Né? E aí, conclusão. Aí você começa a conviver e descobre que o cara diz, não, o negócio é poliamor. Eu já convenci a minha mulher que ela pode transar com quem ela quiser, eu posso transar com quem eu quiser, desde que a gente não termine o casamento e crie os filhos juntos. Aí você vai espremendo, cara, você vê que não sobrou uma oração na alma, não sobrou piedade, não sobrou quebrantamento, não sobrou joelho dobrado, não sobrou aquela vida com Deus apaixonada, não sobrou nada. Ele só não é fundamentalista, ele só não é bolsonarista, ele só abomina o Silas Malafaia, mas não ama Jesus, não ama o Evangelho, não pratica a palavra. E quando eu digo palavra, eu estou falando da única palavra verdadeira, que é Cristo Jesus encarnado. Não é a lei de Moisés, que Paulo diz que entrou em caducidade, que o escritor de Hebreus diz que caiu em obsolescência. Quem lê 2 aos Coríntios, todo ele designado pelas leis de Moisés. E Paulo diz, enquanto eles estão na lei de Moisés, tem um véu nos olhos e eles não enxergam o Evangelho. Até que Cristo é iluminado, o véu lhes é tirado. Nesse dia eles compreendem a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o herege sou eu, com todo prazer na presença de Deus. Cara, é uma tristeza danada a gente ver o que está acontecendo. Agora, como a minha igreja não está presa a nenhuma forma de institucionalidade religiosa, eu já fui para os gentios, como Paulo fez, há muitos anos. Quantas vezes Paulo foi a Jerusalém? Foi 2 vezes, depois de convertido, e uma delas para ser preso.
Ele mesmo diz, eu me converti e não subi para os que estavam em Jerusalém antes de mim. Ao contrário, ele foi para o deserto da Arábia e ficou em solitude 3 anos em oração. E ele diz, Cristo não foi carne e sangue quem me revelou, mas foi o Espírito, o mesmo Cristo que resplandeceu a luz, como no início da criação do mundo, haja luz e houve luz. Ele diz que o que aconteceu com ele na estrada de Damasco foi a mesma coisa. Ele existia uma existência caótica quando Cristo veio e disse, haja luz, e houve luz. E aí a iluminação do conhecimento da glória de Deus resplandeceu na face de Cristo para ele, citando Gênesis como uma aplicação existencial para a vida dele. Agora, meu Deus, ninguém lê nada, ninguém quer saber de nada, o pastor chega lá e quer amém ou não amém, não sei o que e tal, aí quem é que vai beijar o pé da minha mulher, quem é que vai fazer isso, quem é que vai botar mais dinheiro, e eles chamam isso de igreja crescendo. Para mim isso é igreja morrente, já morreu, já está sepultada e não sabe, não tem nada de Jesus aí. Eu encontro entre os gentios, entre os que não querem botar o pé dentro dessa igreja, uma quantidade enorme de crentes que me ouvem e me entendem na hora, que abraçam o Evangelho na hora, que amam a Jesus e dizem, é isso que eu quis a minha vida inteira e não sabia. Esse é o meu povo, essa é a minha igreja, tanto quanto foi a de Paulo. É para esses que eu me sinto cada dia mais enviado, é para o mundo. E não para dentro desse gueto, desse covil de salteadores, que Jesus fez um azorrague para expulsar todo mundo de lá, porque não tem nada bom ali, a não ser o planejamento da morte do Evangelho.